Olá, mais uma vez. Eu estou aqui para gravar um novo vídeo, dessa vez falando sobre os OVNIs, polêmico assunto dos OVNIs, que tanta gente já comentou, a maioria não acredita, não aceita a ideia de que existam seres extraterrestres, e porque ao longo dos séculos, podemos dizer dos séculos, foi passada a ideia de que os OVNIs são coisas inventadas, são coisas fantasiosas, seres extraterrestres também não existem, num universo que é gigantesco. Então, recentemente a NASA informou que já foram descobertos mais de 5.000 exoplanetas, ou seja, planetas que estão além do nosso sistema solar e que têm diversos tamanhos e que fazem parte de outros sistemas solares ou estelares, né? Então, para vocês terem uma ideia como a coisa é vasta e esses exoplanetas estão próximos de nós. Então, tanto é que foi detectado mais ou menos próximos, né? Detectados pelos captadores gerados pela NASA, como o Hubble, satélites que transmitem essas informações. Então, só na nossa galáxia existe então de 300 bilhões de estrelas. Então, vocês imaginem quantos planetas orbitam cada uma dessas estrelas. Dizer que só a Terra é habitada, só a Terra tem vida inteligente, é difícil de acreditar, né? Isso me faz lembrar a ideia dos europeus na Idade Média, que achavam que o mar era perigoso de ser navegado porque ele terminava num abismo gigantesco e tudo que caísse nesse abismo desapareceria nesse abismo, nesse nada. Então, pretendo trazer para vocês essa questão. Não é uma questão de acreditar como se fosse uma religião, mas é uma questão de ter conhecimento e analisar pelo conhecimento, pelas evidências que estão aí ao longo, principalmente do século XX, surgiu principalmente a questão do vídeo, registro por vídeo, registro por fotografias, além de milhares de testemunhos ao longo de todo esse tempo, né? As pessoas que não acreditam, que não aceitam essa ideia é porque no fundo não estudaram, não pesquisaram, porque quando se começa a pesquisar, que foi o que aconteceu com muitos, inclusive astrofísicos, é impossível não acreditar na ideia de que existe uma vida, existem inúmeras vidas inteligentes espalhadas por esse universo e que nós conhecemos quase nada disso tudo, né? Então eu aqui trazendo para vocês os objetos voadores não identificados, também chamados de OVNI ou UFO, em inglês Unidentified Flying Object, ou uma classificação mais recente, os UAP, Unidentified Aerial Phenomena. E ali uma foto já separei para ilustrar o início do assunto de hoje, uma foto tirada no dia 5 de março de 1951 em Palomar Terrace, na Califórnia. Então fica bem evidente ali um OVNI aqui sobrevoando em plena luz do dia. Podemos ver nessas formações, nessas fotos, olha a diferença das nuvens aqui e aqui o OVNI sobrevoando a região.
Então, em que ponto estamos ainda em matéria de pesquisa sobre as estruturas do espaço e do tempo? Nossas noções de passado e de futuro já não servem. Ao nível da partícula, o tempo circula simultaneamente nos dois sentidos, passado e futuro. Essas são palavras de Louis Pauwels e Jack Berkeley. São escritores que escreveram, inclusive, aquele famoso filme que virou documentário, Afinal, Quem Somos? Então, ali uma foto do universo que eu escolhi, uma das tantas fotos já tiradas, né, pela NASA, pela Agência Espacial Europeia também, evidenciando um pequenininho pedaço do universo. Então, temos aqui, ao contrário, ao contrário do que muitos pensam, a manifestação das naves nesse planeta se dá há muito tempo. São milhares de relatos colhidos por vários pesquisadores da ufologia ao longo dos séculos. Cito poucos casos apenas para se ter uma pequena ideia. A civilização suméria, que existiu por volta de 4.000 anos antes de Jesus, dizia em seus relatos que tinham sido criados por uma raça superior de deuses das estrelas, chamados Anunnaki. Nos relatos bíblicos que se referem ao nascimento de Jesus, é mencionado que a estrela de Belém guiou os 3 reis magos até onde Jesus estava. Como pode uma estrela seguir pessoas até determinado ponto geográfico? Isso é uma questão bastante interessante, né? Se nós considerarmos que é praticamente impossível disso ocorrer, então uma questão que foi colocada quando começa a se analisar, quando começa a se pensar no que ocorreu de fato naquela época, onde a princípio os famosos reis magos, né, simplesmente eram conduzidos ou foram conduzidos, né, através de pela sua caminhada em busca de encontrar Jesus. Estou tendo um pequeno probleminha aqui. Entrou. Então, nesse período, impossível uma estrela guiar 3 reis magos. Como é colocado questões na Bíblia e não são muito interpretadas, muito analisadas, se nós observarmos, realmente é impossível que uma estrela guie esses seres. Aí fica uma coisa meio no nível da fantasia. Então, por isso, quando a gente para pensar, analisar, muitas coisas ficam em aberto. Existem relatos de Cristóvão Colombo ter descrito em cartas que em 1492, enquanto navegava para as Américas, ele e sua tripulação, numa noite estrelada, viram com espanto um objeto iluminado com luzes de várias cores sair debaixo d'água. Esse objeto ficou acompanhando por algumas horas suas caravelas. Fernão de Magalhães, em suas viagens para descobrir as rotas marítimas comerciais, também descreve ter sido com sua tripulação
ter visto, aliás, com sua tripulação, bolas luminosas que saíam debaixo d'água e que ficavam um certo período de tempo acompanhando-os de longe. Uma das evidências da presença de algo, no mínimo estranho, né? Ainda mais naquela época. Em 1486, o pintor italiano Carlo Crivelli pintou o quadro chamado A Anunciação de Maria, onde aparece nitidamente uma nuvem em formato de disco com uma bola luminosa pairando nos céus sobre uma cidade medieval. Ele pintou Maria recebendo uma luz que essa nave emitia. Então, provavelmente da onde esse pintor naquela época, 1486, tirou essa ideia. Então provavelmente ele deve ter visto, deve ter testemunhado ou ouvido relatos de outras pessoas que ele conhecia falando de avistar esses objetos nos céus, porque senão como ele pintaria esse quadro, né, baseado nisso. Em 1561, em Nuremberg, na Alemanha, vários habitantes viram em pleno dia inúmeros OVNIs circulando pelos céus, cruzando uns pelos outros, fazendo a população pensar que eles estavam em guerra. Isso causou pânico na maioria por não saberem do que se tratava, achando que o mundo estaria chegando ao fim. Então vocês imaginam o pânico das pessoas em 1561 colocando essa situação, testemunhando essa situação. Aqui temos então aquele quadro que eu mencionei. Vocês podem ver aqui a nave, o OVNI, né? Disco voador, enfim, bem interessante, que é um formato típico da maioria das aparições, não só nesse formato, mas a maioria nesse formato. Vocês veem que tem uma energia amarela aqui embaixo da nave e uma luz, um raio que ele emite, que uma luz que ele emite e que vai chegar até a figura que ele pintou, se referindo a Maria, recebendo a anunciação de que seria a mãe de Jesus e tal. Vocês veem um aspecto bem extraterrestre, um aspecto bem transcendente, que só uma pessoa que tem algum conhecimento ou vivenciou alguma coisa do tipo para entender ou estar mais perto do entendimento. Muito avançado para a época, né? 1486. Hoje em dia nós, com a tecnologia que temos, fica mais claro, mais evidente, com todo esse estudo sobre a ufologia, facilita bastante a compreensão do que esse pintor, o Carlo Crivelli, quis passar, né? Então, continuando o texto que eu preparei para passar para vocês, na história dos Estados Unidos, mostra que Benjamin Franklin, em 1706, que nasceu em 1706, desencarnou em 1790, foi um dos líderes da Revolução Americana para a independência da Inglaterra. Além de ter inventado o para-raio e as lentes bifocais, acreditava que os extraterrestres existiam, chegando ao ponto de, em 1728, declarar que existiam seres muito mais avançados que o homem terrestre. Claro que na época ele não usava a expressão, não era usada a expressão extraterrestre, mas ele colocou como seres muito mais avançados que o homem terrestre. Em 1728 ele fez essa afirmação. Em 1777, em plena guerra contra os ingleses na localidade de Valley Forge, na Pensilvânia, um assistente de George Washington
tomou nota de seu depoimento em que George afirma ter tido um contato num momento de oração em meio a uma floresta com um ser que lhe mostrou o mapa dos Estados Unidos, onde apareciam várias cidades principais que surgiriam no futuro. Nesse encontro, George descreve esse ser vestido de branco, emanando uma luminosidade, revelando também que o exército de George conseguiria vencer os ingleses. Aqui um parênteses deve ser feito, porque o que se vê muito na ufologia, muitos que estudam esse lado não têm conhecimento sobre o lado espiritual, então há uma confusão muito grande o que é ser extraterrestre ou ser terrestre, mas que se manifesta no nível sutil, no nível astral, no nível espiritual. Esse é bem o caso que eu li agora, onde existe provavelmente esse ser vestido de branco não era um extraterrestre, mas sim um mentor do próprio George Washington ou algum outro tipo de ser de luz que apareceu para ele por algum motivo, para dar essa orientação, talvez para animá-lo, equilibrá-lo naquele momento. Então, mostrou o mapa futuro dos Estados Unidos e mostrou que ele venceria. Não que a guerra tenha algum tipo de aprovação do plano superior, nunca, de forma alguma. Mas, diante das possíveis boas intenções de George Washington, provavelmente ele teve esse merecimento de ter esse contato extrafísico com um ser, como eu disse, não necessariamente extraterrestre, mas quem sabe até o próprio mentor dele ele viu se materializar na frente dele. Já em outra ocasião, George Washington conta que num desses retiros em meio a uma floresta, vê que interessante que ele tinha essa sensibilidade, ele gostava de se elevar, de sintonizar um nível superior, coisa que costumava fazer à noite, viu uma luz verde intensa que pairava sobre as árvores. Observando essa luz, descreve que viu alguns seres pequenos saírem de dentro dessa luz verde. Não sabendo do que se tratava, passou a mencioná-los como seres de outra raça, talvez como outro tipo de tribo indígena. Vocês imaginam a dificuldade, em 1700 e pouco, de ele conseguir descrever uma manifestação de uma nave que estivesse pairando e que aterrissasse ali onde ele estava, no meio dessa floresta, e ver esses seres que ele descreveu como seres pequenos, né? E aí ele só poderia interpretar na ideia dele, por não ter conhecimento, que poderiam ser uma tribo indígena. Alguém poderia também pensar, né, que foram índios, mas o que explicaria a luz verde pairando sobre as árvores? Luz verde intensa, né? Naquela época, 1700 e pouco. E temos também Thomas Jefferson, que também disse ter visto em uma ocasião objetos estranhos voando pelos céus dos Estados Unidos. Olha quantos relatos na história, né, na nossa história terrestre, evidenciando os aparecimentos, essas situações de naves que foram surgindo lá pelas tantas. Aqui uma foto bastante famosa que existe no meio ufológico, que muitos consideram, a maioria considera verídica, uma foto tirada em plena luz do dia. Então uma nave bem nítida, bem evidente ali, simplesmente voando. Isso, claro, aqui já no século XX, pelos anos 70. Vocês podem ver que mesmo que se queira duvidar,
Como eu disse antes, existem as fotos, as filmagens para mostrar a evidência disso, né? Em 1631, na cidade de Mud River, Boston, Estados Unidos, ocorreram avistamentos que são considerados o primeiro relato de OVNIs dos Estados Unidos. Olha o ano 1631. Outros relatos ocorreram também em vários lugares dos Estados Unidos nos anos de 1896, 1897 e 1898. O povo indígena norte-americano da tribo Hopi tinham conhecimento dos OVNIs e ensinavam para as novas gerações sobre as Três Marias ou Cinturão de Órion, assim como os maias e os egípcios que construíram pirâmides baseados na localização daquelas estrelas, Cinturão de Órion, e diziam que os visitantes ou deuses de lá voltariam para vê-los. Veja só que interessante o conhecimento que eles tinham já naquela época, né? Se formos falar de maias e de egípcios, é a época até antes de Cristo. Em 1731, na Irlanda e no leste europeu, várias pessoas testemunharam o aparecimento de inúmeras naves circulando pelos céus dessa região. O caso mais comentado no mundo sobre queda de OVNI é o caso Roosevelt, em uma pequena localidade no deserto do Novo México, nos Estados Unidos. Isso é muito falado pelo meio ufológico, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, porque eles falam até a exaustão desse acontecimento, porque realmente foi algo muito estranho e as provas do que ocorreu ali ficaram muito evidentes de ter acontecido isso, embora tenham tentado, o governo, os militares norte-americanos na época, tentaram desmentir. Ocorreu por volta das 23 horas do dia 4 de junho de 1947. Segundo uma equipe de arqueólogos da Texas Tech University, liderados por Curry Olden, chegou à cidade de Roosevelt para relatar ao xerife George Wilcox que havia testemunhado a queda de um avião sem asas e com fuselagem arredondada. Vejam que interessante o testemunho deles, né? Segundo as testemunhas, haviam corpos estranhos medindo um pouco mais de 1 metro de altura junto aos escombros. Um casal de mochileiros fez relato semelhante. Em pouco tempo, a pacata Roosevelt foi ocupada por militares do grupo de bombardeiros 509 de uma base aérea localizada a 70 quilômetros do local. No local da queda, inúmeros fragmentos estavam espalhados e foram levados à base aérea que, na época, era a única do mundo cujos aviões eram armados com bombas atômicas. Vocês veem que apenas há 2 anos, tinha terminado a Segunda Guerra Mundial. O material recolhido era um metal extremamente resistente que não derretia, não podia ser cortado e voltava ao formato original depois de ser amassado. Além disso, ninguém conseguiu decifrar o que pareciam ser escritas gravadas em algumas placas encontradas. Esses detalhes, essas descrições, esse material do que estava escrito foram feitos por militares que acessaram esses destroços da nave. Então, eles que descreveram esses detalhes para o público. Depois de alguns dias, o comandante da base militar anunciou à imprensa, na época, que pela primeira vez haviam recolhido destroços de um disco voador, cujo avistamento tinha ocorrido dias antes. Vocês veem que eles admitiram, chegaram a fazer a afirmação de que haviam recolhido destroços de um disco voador. Mas a queda foi noticiada
queda dessa nave, né, foi noticiada no mundo todo. Imediatamente, a declaração daquele comandante foi desfeita e uma versão oficial do Pentágono informou que o objeto acidentado era um balão meteorológico sem registro de vítimas. Imaginem vocês, se antes eles descreveram os destroços, vocês vão ver fotos que foram tiradas, e depois, quando o governo norte-americano, os militares norte-americanos viram a repercussão disso, eles querendo esconder do público em geral e até das outras nações o acesso a uma tecnologia tão avançada como seria uma nave extraterrestre, eles logo vieram a desmentir. E aí, desde aquela época, vocês veem, em 1947, começou as mentiras sobre o fato de que naves extraterrestres não existem. O caso ficaria esquecido por cerca de 30 anos, até que em 1978, graças às persistentes investigações de um grupo de ufólogos lá nos Estados Unidos, apurou-se que extraterrestres teriam realmente sido vítimas de um acidente em Roosevelt, quando sua nave se espatifou no solo. Na ocasião, alguns corpos teriam sido recuperados, além de um que teria permanecido vivo por alguns anos. Isso são boatos, né? Mas provavelmente é possível de ter acontecido. A Força Aérea Norte-Americana admitiu que as conclusões anteriores não eram verdadeiras. O que é as conclusões anteriores? Que era um balão meteorológico e que o objeto voador envolvido no acidente não era um balão meteorológico. Em 1978, 30 anos depois, o estranho material descrito por eles anteriormente como sendo um misto de madeira e alumínio laminado era na realidade um novo tipo de liga capaz de burlar a vigilância de radares. Foi inclusive filmada a autópsia de um desses seres e que mais tarde surgiu na mídia essa suposta filmagem, mas era uma versão falsa, pois a verdadeira poucos militares viram e apenas alguns cientistas como o J. Allen Hynek, do projeto Livro Azul, que testemunhou a versão verdadeira. Então, tentaram fazer essa criação de cena, vamos dizer assim, da autópsia de um ser extraterrestre, para trazer à tona essa realidade. Só que, claro, descobriram que essa produção dessa cena era falsa. Mas os próprios militares envolvidos depois disseram que realmente foi filmada uma autópsia. Então aqui nós vamos ver uma das fotos famosas desse acontecimento, onde tem dois soldados ali, dois oficiais do exército, eles inclusive com o material recolhido, essa coisa que parece um plástico. Esses aqui estão umas partes dos destroços dessa nave caída. Claro que eles mostraram muito pouco devido à ideia de nem eles saberem o que era. E essas fotos vazaram. Na verdade, os militares não desejavam que fosse trazido à tona esse conhecimento. Aqui à esquerda uma foto original que foi tirada da nave caída. Foi considerada uma foto real. Vocês podem ver preto e branco. Aqui tem os arbustos, né, dessa localidade, dessa fazenda. E à direita, mais uma vez, um outro militar segurando alguns desses destroços, desse material que não se rompia, não se amassava. Aqui as manchetes na época do jornal
de Roosevelt, onde fala que a Força Aérea Norte-Americana capturou um disco voador no rancho na região de Roosevelt. Então, de novo, a foto aquela que eu mostrei antes, agora aqui mais larga, né? Mostrando a nave caída. Então, chegou a ser publicado na mídia de papel, no jornal da época, esse achado, esse acontecimento. Mas logo depois foi desmentido. Vocês podem ver que isso aqui não tem nada a ver com um balão meteorológico. Né? Então vocês veem como sempre houve uma ideia de manipular, né, a realidade dos fatos, de sempre querer impedir que a humanidade acessasse uma informação mais plena sobre o assunto, uma informação real, e sempre aquela ideia de trazer o encobrimento, né, a ideia de desfazer a realidade dos fatos. Então, por hoje, nesse vídeo, eu quis trazer para vocês essas informações. Pretendo continuar nos próximos vídeos sobre esse assunto, que é extremamente interessante e importante, já que os aparecimentos de naves extraterrestres estão cada vez mais frequentes. Quem acompanha as notícias já deve ter percebido, e os relatos de pilotos militares recentemente que veio à tona, revelados até pelo Pentágono, admitindo que certos objetos que foram acompanhados por caças norte-americanos são reais. Então chega num ponto que não dá mais para esconder, porque ficam tão evidentes as provas, a divulgação dos fatos, que é impossível continuar mentindo, né, para a humanidade. Então é isso. Espero que tenham gostado, e se gostarem, deem um like, se inscrevam no meu canal, e até o próximo vídeo, onde estarei continuando esse assunto. Até mais.